Olá, sejam bem-vindos a mais um evento Mulheres na Política, organizado pelo Comitê Vozes de Campinas. Hoje nós temos a honra de trazer a história da Graziela Coutinho Moreno. E o tema da nossa conversa é do sonho à realidade. Eu sou Cibélia Tom, líder do Comitê de Políticas Vozes e voluntária do Comitê Vozes de Campinas, e eu serei a mediadora nessa nossa conversa. O nosso propósito é dar voz às mulheres, para que elas contem suas histórias, tragam informação, conhecimento, incentivo e inspiração para outras mulheres. Eu sou uma mulher branca, eu uso óculos, meu cabelo é castanho na altura dos meus ombros e eles têm mechas loiras. Hoje eu visto uma camisa preta com estampas em tonalidades de verde e um colarzinho de couro com um trevo dourado. Ao meu fundo, eu tenho uma parede com papel de parede em tons de cinza e grafismos, e no outro canto uma parede em verde escuro. Aparece também no meu canto uma estante com pequenos porta-retratos. Ao meu lado, a gente tem a Beth, que é a nossa intérprete de Libras. A Beth também é uma mulher branca, de cabelos castanhos mechados de loiros, também mais ou menos na altura dos ombros. Ela tem um fundo claro, branco, na parede, e ela está usando um batom vermelho muito bonito. Bom, e hoje a gente vai falar então da história dessa pessoa encantadora que é a Graziele e vocês vão ficar apaixonados pela história dela. A Graziele Coutinho Moreno é coordenadora do SEAMO, filha de uma doméstica e de um pastor. Ainda muito jovem, ela saiu de Campinas e foi fazer magistério em Valinhos, pois o sonho do pai dela era ter uma filha professora. Mas o que a Grazi sonhava em ser quando crescer? A Grazi sonhava em ser prefeita, em ser deputada. Ela brincava, quando pequena, de estar sentada numa mesa, resolvendo coisas importantes e ajudando as pessoas. Ainda muito novinha, a Grazi gostava de assistir programas eleitorais e influenciava o voto da família. Se as crianças da sua idade eram fãs da Xuxa, a Grazi era fã da Célia Leão, atual deputada estadual e que foi candidata a prefeita em Campinas. Ela ficava louca quando encontrava e fazia uma grande festa. A política, como uma vocação, é coisa rara da gente ver, mas não é impossível. Muita gente tem essa ligação com o servir público, mas em uma época que a política está tão desgastada, muitas vocações nós não perdemos pela falta de coragem de assumir essa vontade. Hoje, a Graziela é uma psicopedagoga, especialista em gestão e docência de ensino superior. Com 34 anos, ela é casada, mãe de uma menininha de 2 anos, e ela já pode dizer que o seu trabalho modifica sim a vida das pessoas. Com trabalho em 2 presídios e 2 administrações municipais, Valinhos e Campinas, ela coleciona projetos com bons resultados e transformadores na vida das pessoas. Grazi, é um prazer imenso ter você aqui conosco para contar essa história tão rica que você está construindo no decorrer da sua vida. Eu gostaria de saber um pouquinho mais dessa sua experiência trabalhando com os presidiários. Conta um pouco dessa trajetória e o aprendizado que você teve nesse ambiente tão cheio de histórias de vida, fortes e dolorosas e traumáticas. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da minha história. Antes, já vou me apresentar. Eu sou a Graziele, podem me chamar de Grazi. Eu sou uma moça loira, tenho os cabelos lisos até a altura do ombro. Estou vestindo uma camisa azul e também estou com um brinco azul e com batom meio rosado.
Cibele, é um prazer estar aqui falando com vocês, contar um pouquinho da história. E confesso que quando você lê um pouquinho aí, né, das coisas que já vivenciei, passou um filme na minha cabeça e sempre fico emocionada. Principalmente quando se fala dos meus pais, né, que a gente vai contar depois um pouquinho dessa história. Eu gostaria que você pudesse repetir, por gentileza, a pergunta. Claro, sem problemas. Porque você fez tanta coisa, eu queria que antes da gente falar da política, a gente falasse desse passo anterior que você teve, que foi essa experiência de trabalhar em presídios, né? Nossa, 200, 300, 400 homens ali, e você me contou que às vezes tinha esse monte de preso e um policial só, então, que coisa louca, né? Que ambiente mais... que a gente pensa, né, de vulnerabilidade, mas que depois você vai nos contar que havia uma relação de muito respeito, né? E são histórias muito fortes, traumáticas, pesadas, né? E você foi levar com a educação um pouco de leveza. Eu queria que você contasse sobre essa experiência para você e o que ficou, né? Experiência de trabalho e o que ficou para a vida também. Sim, ainda muito jovem, né? Quase no meu último ano de faculdade do meu curso de pedagogia, eu recebi essa proposta para atuar na coordenação da escola que existia dentro do presídio em Hortolândia. Eu passei primeiro pelo sistema fechado, né? Onde a escola ela tinha 400 homens, era 200 no período da manhã e 200 no período da tarde. E assim, é que esse trabalho foi, na verdade, um impacto na minha vida, tanto quanto pessoa, quanto profissional, e me fez enxergar que a importância da gente fazer o bem sem olhar a quem. E é como você disse, né? Apesar de eu sempre estava ali na escola e era 400 homens no total, era apenas um policial que ficava na questão da minha segurança. Mas eu criei esse respeito, né, em relação aos meninos que frequentavam a escola. Meninos, você diz, mas pelo jeito eram homens feitos, né, Grazi? É uma maneira de dizer que a gente falava, né? Chamava eles, mas era homens acima de 18 anos, que era um presídio mesmo, não era casa de, né, tipo a FEBEM, não, era realmente um presídio que era homens acima de 18 anos. Grazi, tem algum fato assim que ficou marcante desse tempo todo que você leva para a vida? Desculpa, alguma história interessante que se passou lá? Sim, eu sempre fui muito, assim, gosto muito de desafio na minha vida, né? Sempre fui muito, o comum para mim nunca, nunca me Tá bom. atraiu. Eu gosto sempre, assim, do desafio. E um desafio que foi, que quando eu cheguei na escola, né? Lá dentro a gente tem uma cultura, né? E eu acho que o que esse trabalho que eu fiz, acho que ficou marcado na vida desses meninos, desses homens. E uma das coisas que marcou bastante foi nesse mesmo período do ano, né? Nós estamos no ano em julho. Eu fiz uma festa junina para eles. E o que me marcou nesse trabalho, né? Que quando eu cheguei, né, na escola, só para contar um pouquinho como que era feito o trabalho, eu era coordenadora, né, da escola e eu fazia a seleção de homens detentos que tinham nível superior e quisesse trabalhar, que eles, perante o governo, eles iam ganhar um salário mínimo para poder lecionar dentro da escola que tem dentro do presídio. E eu fiz todo esse trabalho, né, de seleção, conheci várias histórias através dessa seleção. Eu fui conhecendo a vida de cada um deles, vendo que de fato levou esses homens a estarem lá dentro. Teve alguns que eu conheci que passou e eu vi que existia, assim, pessoas inocentes. Mas, enfim, construímos esse grupo, né, de trabalho. E eu
lancei um desafio para eles. Olha, falei, quero que a nossa escola seja realmente uma escola como qualquer outra escola. E nós estávamos no início aí das festas juninas, né? E eu falei para eles, olha, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer uma festa aqui dentro, eu vou pedir autorização, né, para o diretor do presídio, ver se ele autoriza, e quero que vocês organizam as partes de brincadeiras, essa parte de comes e bebes, eu vou atrás, né? E eles mesmos ficaram assustados. Falaram, Dona Grazi, que eles me chamavam de Dona Grazi. Eu acho que não vai ser impossível da senhora conseguir. E eles mesmos falavam, né? Como que a senhora vai conseguir doação para preso? Falei, não, a gente vai conseguir. Enfim, faltando algumas semanas para acontecer a festa, e eu não tinha conseguido nada. E eu fiz algumas coisas, né? E aí eu conheci um diretor de uma empresa de ração, né, que eu não vou citar o nome, mas eu conheci esse diretor e falei para ele do meu trabalho. E ele olhou para mim e ele falou assim para mim: Nossa, eu nunca doei nada para presídio assim. Eu sempre faço as doações, mas Boldrini, para crianças carentes, mas exatamente para preso eu nunca fiz esse tipo de doação. Ele falou assim: Olha, vai ser algo diferente que eu vou fazer na minha vida. Eu vou doar tudo que você precisa. E aquilo para mim, Tudo. tudo. Ele doou tudo da Não. questão da festa, né? Que eu estava bem preocupada, a festa para acontecer com esses 400 alunos. E eu peguei e falei assim: Ai, meu Deus, enfim, conseguimos os itens para a festa. E aí, nesse dia da festa, E o Grazi, foi comida, foi o que ele deu? foram comidas, Tudo? foram comidas típicas de Nina mesmo. Doce, biscoito, ele doou tudo. Porque o restante das brincadeiras e prendas, isso os meninos estavam já organizando, né, dentro da escola. Então, o que ficou para eu poder estar à frente organizando foi essa parte de alimentação em conseguir doação. E aí ele nos doou toda a parte da alimentação. Mas o que me marcou bastante deste fato, desse trabalho que aconteceu dentro da escola, é ver a alegria desses meninos. Quando chegavam na festa, teve meninos que faziam assim, nossa, não acredito! Ah, Eu nunca tive uma festa! Então, assim, era algo assim de surpresa, que parecia que eu tinha ali crianças de 5, 6 anos de idade que nunca participou de uma festa, muitos meninos emocionados de ver aquele trabalho. Então, isso foi algo que me marcou muito, né? E aí, com isso, né, isso foi um dos trabalhos que eu realizei, dentre outros, dentro ali do presídio, eu fui criando esse respeito com eles, né, e eles entendendo que eu estava ali realmente, através da educação, para transformar aquelas vidas, né, que eu acredito que através da educação a gente consegue transformar o indivíduo. E era isso que eu estava ali desenvolvendo o meu papel. Então, fiquei ali por alguns anos, depois eu fui transferida para outros presídios, mas logo que eu fui transferida, eu fiquei por pouco tempo e eu fui seguir outros caminhos. Mas a minha passagem dentro do presídio me trouxe a questão de ser mais humana, de fazer o bem sem olhar a quem, e acreditar que através da educação a gente consegue transformar, sim, o indivíduo. nossa, que passagem linda que você contou, que experiência ímpar você deve ter vivido, viu? Muito Sim, marcante isso. marcou Novinha, né? A muito Grazi, na mas era vida. novinha. Bastante, imagina uma jovem, eu acho que eu tinha meus 19, 20 anos, era muito novinha e passando, né, por essa experiência, mas assim, foi muito marcante, algo que eu não Impondo consigo esquecer. respeito, né, Grazi? Isso que eu acho legal, impondo respeito, né? Isso foi Sim, muito sim. interessante. Grazi, mas você, logo depois disso, pelo que a gente conversou, você entrou no poder público, né? Aí você começou a ter acesso à tal da transformação da vida coletiva através de projetos ligados a políticas públicas, né? Que é o que, pelo jeito, você sonhava desde pequenininha, né?
Então, conta um pouco para a gente desses seus primeiros projetos através do poder público. Eu costumo dizer, já disse aqui, em outra oportunidade, entrevistando outras pessoas, que o que eu acho mais encantador na política é que através de uma ação você consegue transformar a vida de milhares de pessoas. Então, eu acho que esse prazer, para quem trabalha no social como você, deve ser ampliado, né? Porque é um trabalho que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Então, eu queria que você contasse um pouco desses projetos que você já tem aí, que já coleciona, que eu sei que não são poucos, e de que forma elas impactaram a sua vida e a vida das pessoas, né? Conta um pouquinho disso pra gente. Sim, na verdade, eu falo que nasceu esse desejo de fazer ainda mais o trabalho social quando eu estive já dentro do presídio, né? E aí que foi aflorando. E aí, quando eu estava dentro do poder público, que eu comecei a desenvolver muito mais esses meus trabalhos. O primeiro projeto que eu acabei desenvolvendo, eu lecionei por muitos anos, né? Na cidade de Valinhos, nas escolas públicas do estado. E eu comecei a ter esse olhar um pouco para a questão do jovem, da questão da oportunidade de trabalho, o quanto é difícil esses jovens ter o seu primeiro emprego ou até mesmo ter o contato com empresários, né? E aí eu criei, pensando nessa minha experiência enquanto professora e também pelo carinho que os alunos sempre teve comigo, né, dentro da escola. Eu falei, não, eu preciso pensar em algo para essa juventude. Então, nós criamos aqui na cidade de Valinhos o projeto Jovem Empreendedor. Esse foi um dos primeiros projetos que a gente acabou desenvolvendo. Então, a gente dava palestra nas escolas, tanto do município e do estado, alunos do ensino médio, trazendo um pouquinho dessa questão do empreendedorismo, falando da questão do primeiro emprego, da importância também de empreender, né, no nosso país, que também é uma oportunidade e uma fonte de renda para esses jovens. E a gente fazia encontros com alguns parceiros, né, tanto de faculdades e da sociedade civil. A gente fazia encontros e esses jovens, nesses encontros, apresentavam projetos de empreendedorismo e eu fazia o que nesses encontros? Eu trazia o maior número de empresários da região para poder ver a apresentação desses jovens. Então, assim, impactou Virava uma muito. grande vitrine, né, Grazi? Era Oi? uma vitrine virava uma grande vitrine, então, Sim. de jovens empreendedores, né? Exatamente. Só, Cibele, que esse trabalho não era só também a questão. Tinha sim a visão do empreendedorismo, mas era uma oportunidade desses empresários identificar o quanto aquele jovem ele tinha de bom e para contribuir com a empresa deste empresário. Então, era uma forma do jovem se mostrar as suas qualificações, né? E que ele estava ali com intenção Potencial, né? de se recolocar no mercado e que ele tinha boas qualificações. Então, era uma forma de a gente fazer um encontro aí entre jovem e empresário. E impactou bastante na vida deles que, assim, muitos conseguiram bolsas de estudo, 100% em faculdade. Hoje eu tenho, através do projeto Jovem Empreendedor, pessoas que me agradecem, que se não fosse o projeto Jovem Empreendedor, não teria conseguido concluir o nível superior. Tenho jovens que conseguiram se recolocar no mercado de trabalho e ter o seu primeiro emprego, né, através desse projeto. E também tenho empresários que gostou da ideia do jovem e comprou a ideia do que ele apresentou para adquirir dentro dos seus negócios, da sua empresa. Então, foi um projeto que impactou muito. Aí a gente teve cerca de 500 jovens participando desse projeto, que deu um impacto bem importante na vida deles. Mas você trabalha também muito com mulheres, né? Sim, hoje, Hoje né? você tem para mulheres, né? Sim. Que é a nossa pauta principal aqui. Conta um pouquinho
como que o seu trabalho acaba impactando a vida de mulheres, principalmente aquelas que sofrem violência doméstica. Sim, hoje eu estou dentro da coordenação do CEAMO, que é o Centro de Referência e Apoio às Mulheres que são vítimas de violência doméstica. O CEAMO, ele é um trabalho que ele fortalece, né, as mulheres a sair do ciclo da violência, que a gente sabe que não é tão simples assim, sair desse ciclo. E a gente tem feito vários projetos, principalmente na questão da qualificação profissional dessas mulheres, que a maioria dessas mulheres ficam dentro dos relacionamentos com medo, né, da questão financeira, como é que vai ser? A maioria delas são mães, têm filhos, né? E aí elas pensam, como é que vai ser depois se eu romper esse ciclo? Como que eu vou sair desse relacionamento e me manter para me manter meu filho, minha casa? Então a gente tem trabalhado muito forte dentro do município isso, mostrando para essas mulheres que elas são capazes de ser a provedora da casa, né? Que elas têm sim um potencial de manter e não ficar nesse ciclo da violência que faz tão mal para elas. Então a gente tem feito vários projetos, foi um sucesso dos projetos que a gente deu início, que foi a Feira da Mulher Empreendedora. Realmente é um espaço, e através do CEAMO, da escuta dessas mulheres, eu escrevi esse projeto ouvindo elas, porque o que que elas me diziam, né? A maior parte delas são empreendedoras e elas fazem um artesanato ou vendem um bolo de pote, enfim. E elas não tinham espaço no município gratuitamente para expor os seus negócios. Então eu falei, eu vou escrever um projeto, apresentar para o prefeito e para a secretária, para que a gente possa ter esse apoio e que fazer com que essas mulheres tenham espaço. E deu certo. No entanto, na primeira edição, nós tivemos em torno de 80 mulheres. Recentemente, nós tivemos aí a terceira edição, que foram 260 mulheres participando da Feira da Mulher Empreendedora. Então, o objetivo é esse, é trazer essas mulheres, fortalecer, mostrar para elas o potencial e ajudá-las elas na questão da qualificação e dando espaço para elas, que é o que elas precisam. Nossa, quanta história de transformação de vida, Grazi, que coisa linda de ouvir. E quantas histórias diferentes de jovens empreendedores, né, ou vocações que despertam, de presidiários que resgatam, às vezes, a própria humanidade, um resgate com si mesmos, né? E mulheres reconstruindo as próprias vidas. Quantas histórias bacanas você está conseguindo construir. Então, eu queria te dizer o seguinte: hoje, olhando para trás, eu queria que você me dissesse o seguinte: onde que mora a pequena Grazi? Aquela que sonhava em transformar a vida das pessoas e desde tão cedo descobriu uma vocação política, porque isso que você faz é política, né? Ela ainda mora dentro de você? Sim, mora. Na verdade, eu sempre fui sempre gostei muito da política, mas eu gosto da política daquela que transforma a vida através da política pública, que ajuda as pessoas, né? Então, essa política que eu gosto. Eu gosto desse trabalho que eu venho fazendo, da transformação, através do poder público, poder ajudar as pessoas que têm muitas, né, condições. Então, esse sonho sempre existiu, né? Desde muito menina, como você disse anteriormente na minha bio, eu sempre tive esse desejo, ao invés de brincar, né, de boneca, eu sempre montava minha mesinha. Eu lembro até hoje, montava minha mesa na sala. E ali eu ficava imitando os candidatos, falando que eu era prefeita da cidade e que eu ia resolver. E assim foi crescendo, né? Cresci com esse desejo. E hoje não deixa de. Essa menina, sempre falo que eu sou uma menina mulher, né? Me tornei uma mulher, hoje eu sou mãe, mas o meu desejo de menina, de infância, sempre esteve dentro de mim. Então, eu tenho buscado a cada dia que esse sonho, desse desejo possa se tornar realidade. Puxa vida, e foi mesmo do sonho à realidade. Mas o que eu acho mais interessante na sua história é essa sua verdade em admitir um desejo do servir público, né?
porque você falou essa política que eu gosto, mas é só essa política que existe. O que existe fora disso não chama política, chama É, politicagem. Então a gente exatamente. tem que ver mais pessoas assim que se identificam, que têm esse desejo e assumir esse desejo de uma forma como você fez com a sua vida, a realmente acreditar que a boa política, a política feita de uma forma consciente, ela transforma a vida das pessoas, porque você está gerindo o poder público. Então, para onde o caminho vai é para onde o gestor aponta o olhar, né? Então é muito interessante isso, é muito legal ter mais mulher na política, porque o Sim, olhar da mulher sempre é um olhar mais sensível, é um lugar que vai procurar mais qualidade de vida, né? Não que infraestrutura, isso, aquilo não seja importante, mas o olhar da mulher ele é mais voltado para o ser humano de uma forma mais completa, né? E vamos lá, né? Caminhando para isso, para aumentar essa, esse legado aí de mulheres na política e que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso, tão inspirador, obrigada. tão bonito de Obrigada. ouvir. E muito Obrigada. feliz em conhecer você e a sua história. Obrigada, Bom, Cibele. Eu gostaria de agradecer, Sibeli, a oportunidade de poder aqui contar um pouquinho da minha história e também ao Grupo do Brasil e o Grupo Vozes por essa oportunidade e por esse trabalho incrível que vocês têm fazendo aí em nosso país e poder mostrar a história das mulheres para poder incentivar as outras. Muito obrigada. nossa, eu que agradeço a sua inspiração, porque agora a gente está nessa campanha do Pula para 50, que a gente quer mais mulheres na política, e eu tenho certeza que todas aquelas que ouvirem a sua história vão ver em você uma inspiração. Então, gratidão, Obrigada. muito obrigada. Eu que Eu gostaria, agradeço. eu gostaria de agradecer também a nossa companheira Beth, nossa intérprete de Libras, que nos acompanhou aqui nessa conversa tão gostosa com a Grazi. Queria agradecer também a nossa patrocinadora, a Sugar. A Sugar é uma empresa especializada em biscoitos amanteigados decorados à mão, uma delicadeza. E a Sugar, ela tem como missão surpreender o cliente. E o bacana é que eles começaram pequenos e hoje já tem mais de 10 funcionários, em sua maioria mulheres. Então a gente fica muito feliz com isso. Queria agradecer a você que nos acompanhou até aqui, que ouviu essa história tão inspiradora da Grazi. E eu gostaria que, se você tem alguma coisa para nos contar, se você é uma liderança de bairro, se você faz algum trabalho voluntário, se você faz alguma coisa que modifique a vida das pessoas e você ainda não percebeu que isso é política, então vem aqui, conta a sua história para a gente, vamos inspirar outras mulheres. A gente vai ter muito prazer em dividir a sua história com todas as outras, né, que estiverem nos ouvindo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, meninas. Assim. A história da Grazi. Ai, gente, vamos contar agora a parte que não foi para o ar. Quando a Grazi conseguiu as doações, o diretor do presídio chamou ela e achou que ela era do PCC, porque Eu não ninguém conto faz doação isso, no né? presídio. Que horror. Eu não sei se eu Aí, deveria gente, falar, mas eu fiquei meio assim de falar. eu achei que você ia falar. A hora que você falou Ia assim, ser muito legal essa polêmica engraçada, gente. Tem que contar esse Gente, papo. O povo se adora quiser fazer bafo. uma emenda que eu falo, o cara achou que eu era do PCC, gente. Depois que eu consegui, ele me chamou e falou, Ai. achou que eu era professora do PCC. E ele fez que fez para eu ser transferida do presídio porque eu tinha conseguido essa festa. Gente, que Meu bafo. Deus. Você tinha que ter contado. olha Isso é que muito loucura. legal. É bom Não, contar. O aí, povo gosta. Eu achei que você ia falar, Grazi. Não sei por que você não Assim, falou. eu não falo, Eu tia. ia ter que segurar a risada, né? Eu não posso chorar, não posso rir, eu tenho que segurar tudo. Eu ia Tudo, nessa. tudo. Porque da outra vez que ela contou, eu rachei. Eu falei, não acredito. A Grazi não fez